pastora? A alma é eterna. Ou se a alma morre, né? A alma é eterna, ela não morre, tá? Mas ela pode ser condenada. A alma não morre. Mateus 10:28. Não temas os que matam o corpo e não pode matar a alma. Ninguém pode matar a alma. Mas temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus 10:28. Então, quando a gente não aceita Jesus como único e suficiente Salvador, que a nossa salvação depende de confessar Jesus, crer que ele morreu na cruz por nós, tá? O corpo, ele morre, mas a alma continua viva. A alma é vida, tá? Ela é eterna. Então, o destino da alma depende da decisão espiritual. Eu vou servir Jesus, eu vou cumprir a palavra dele. Isso quer dizer que se eu negar Jesus, pode ser bom, a bondade não salva. O que salva é aceitar Jesus. Jesus é a chave do céu. A alma, ela pode ser condenada. Amém. É verdade. Por isso que Satanás ele vai tentar acessar a sua alma, nas suas dores, feridas, para tentar tirar a sua salvação, né? Quando você aceita Cristo, mesmo que você esteja sofrendo, você está salvo. Só que Satanás ele vai tentar fazer você de toda forma pecar para que você perca a sua salvação, legalidades e tudo mais, né? Uma dúvida que muitas pessoas têm, pastora, é se animais possuem alma. Animais possuem alma? Essa pergunta é linda demais. É linda demais. Os animais também são chamados nefesh, alma vivente, tá? Os animais possuem alma, só que é diferente de nós. Eu vou explicar aqui a diferença. Em Gênesis 1:30, eu estou seguindo aqui totalmente na palavra, tá? Para não ter mimimi, para não ter tudo na palavra do Senhor. Todo animal da terra, ave dos céus, todo réptil da terra em que há fôlego de vida. Então tem alma, porque há fôlego de vida. Toda erva verde será para mantimento, tá? Então, em Eclesiastes 3:21, também está escrito que quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo da terra, tá? Os animais também têm a vida e a consciência básica. Eles têm a alma e a consciência básica, não são como nós, mas não têm o espírito eterno como o do homem. Eles não têm. Eles não tiveram o sopro de Deus quando eles foram criados, como Adão teve, como o homem teve. Então, o homem tem a alma e o espírito eterno. Os animais têm a alma biológica, que é a vida, e sem o espírito eterno, tá? Então, quando os animais morrem, a alma é direto para o céu, porque eles não têm consciência como nós. Tem uma curiosidade. A Bíblia fala que no juízo final nós seremos julgados, tem aqueles que serão salvos e aqueles que são condenados. O que será condenado é a nossa alma. Não existirá nada que ele volta para a terra, né? Mas qual é a sua visão sobre para onde vai a alma condenada? A pessoa que foi condenada ali, né? Passou a vida em pecado, não foi salvo por Cristo e ela foi condenada. Há interpretações de que a alma será condenada e ficará em fogo eterno. E há interpretações que ela não existirá mais, ela será destruída. Como que você vê, pastora, essa visão, essa Então, questão? pelos arrebatamentos que eu tive de espírito, eu vi que as almas que estão condenadas, morreu já está no inferno, tá? Hoje, se alguém morrer hoje aqui, tiver salvo, quem vem buscar ele ou é o próprio Jesus ou é um anjo. Eu tive essa visão. É levado ao céu, ao seio de Abraão. O corpo fica dormindo. Eu falo isso daqui sem temor nenhum, tá? Eu respeito quem acredita que está dormindo, mas não.
Não tá. Pede para Deus te mostrar. Pede discernimento, pede revelação, maturidade espiritual. Morreu sem Cristo, foi bom, foi caridoso, inferno. Diretamente. Já fica ali esperando o julgamento, porque Satanás ele imita Jesus, ele imita Deus. Ficam ali esperando o julgamento para ver qual o pecado que ele praticou e qual o tormento que ele vai sofrer no inferno, tá? Tem demônios que estão sim já atormentando almas no inferno. Jesus foi quem mais pregou sobre inferno. O que fica dormindo é o corpo. Então, eu creio que quando Cristo voltar, o corpo que está no túmulo vai ser ressuscitado e vai haver o julgamento dessas almas, tá? E ali, todas as almas que estão no inferno serão lançadas junto com o demônio no lago de fogo e terão tormento Uhum. eterno, tá? É isso que eu acredito. Ezequiel 18:4, tá? Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Leva à morte espiritual, primeiro. Primeira alma que peca conscientemente, essa morte aqui não é física, é uma morte espiritual. Essa alma já não quer, os desejos dela são somente da carne e de pecado. Ela não quer mais buscar Deus. Ela já negou a Deus, tá? Mateus 16:26. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, tá? Isso daqui também é uma falência eterna. É a perda de alma eterna. Mateus 10:28, como eu li aqui. Perecer no inferno a alma e o corpo. Porque a alma ela é viva, ela sente dor, ela sente sede, ela tem sentimentos e emoções. Então, lá no inferno, ela continua consciente. Ela continua consciente. Nós vemos lá na passagem do rico e do Lázaro. Ah, mas é uma parábola. Sabe por que não é uma parábola? Porque na parábola não cita nome de ninguém. Lá citou o nome de Lázaro, tá? Então não é uma parábola, Jesus ali está dizendo sobre o inferno. O rico morreu e ele sentiu sede, ele pediu para molhar a língua dele. Ele viu Abraão, ele viu Lázaro no céu, ele reconheceu, ele se lembrou dos parentes dele aqui. Deixa eu voltar para eu avisar eles, porque eles vão vir para cá. Então lá continua assim consciente. É forte, né? É por É isso que forte. tudo que nós vamos fazer na Terra, a gente tem que pensar na eternidade. Eu sempre falo isso, né? Porque você não pode pensar só aqui. Aqui nós vivemos o que 80, 90 anos máximo, não sei a média do brasileiro, mas isso é um pouco de tempo tão pequeno ao que nós vamos viver depois. Ou você vai para o Algo inferno ou você vai para o céu. passageiro, né? A nossa vida é passageira, é algo tão pequeno para a gente ficar deixando as coisas sem resolver ou esperando. Às vezes a gente precisa tomar uma atitude para que esse sofrimento acabe, a nossa alma ela possa ser reconectada com o nosso espírito, com Deus, para que a gente possa ter uma comunhão com Deus e não perder e que isso não possa acarretar na perca da nossa salvação. É muito importante a gente tomar conta sobre a palavra diz sobre tudo o que você deve guardar é o seu coração. Coração. E o Senhor fala aqui, você tem que guardar a sua mente. O que é guardar a sua mente? Está constantemente orando, constantemente lendo a palavra, constantemente em oração, constantemente ligado com Deus, esquecendo de coisas que vão machucar a sua alma, de coisas que vão entrar dentro de você e vão te trazer legalidades. Isso é guardar o seu coração, guardar a sua mente. A palavra sobre tudo que você O tem que pecado guardar. ele bate na Guarda porta, né? a sua mente. Ele Ele bate bate na na porta. porta. O pecado A bate todos os santidade dias, não né? é ser perfeito, é quando o pecado bater na porta a gente negar.
porque Cristo morreu pelos pecados inconscientes que a gente comete todo dia. Mas quando vira um pecado consciente, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Aquele pecado que a gente comete consciente, que a gente escolhe, a gente sabe que é errado, vira uma iniquidade, É, vira uma é transgressão. verdade, é verdade. Bom, a alma, pastor, ela pode carregar lembranças que o cérebro físico já esqueceu, né? Pode. No cérebro eu não lembro, mas a sua alma está ali lembrando aquilo. Isso pode acontecer? Pode sim, ela pode carregar lembranças, tá? Que o cérebro já esqueceu. Eu dei uma aula sobre isso segunda-feira, exatamente assim, Uhum. tá? A nossa alma, ela carrega lembranças que o nosso consciente já esqueceu. Nós temos consciente, inconsciente e subconsciente. Por isso que às vezes está lá no subconsciente, no inconsciente, guardadinho lá dentro da alma. E aí o diabo, ele vai usar essas lembranças, se forem ruins, lá de trás, para trazer gatilho para você. Por exemplo, você sofreu um abuso na infância, mas você não se lembra. Mas está no seu inconsciente, tá? Todas as vezes que você passar por alguns ambientes ou tiver algumas falas que te trazem o gatilho da lembrança inconsciente que a sua alma lembra, ela carrega aquela lembrança, esse trauma vai te travar de alguma forma. Às vezes no casamento, na área sexual, às vezes nos seus relacionamentos. Então, isso só o Espírito Santo pode revelar aquilo que está escondido, aquilo que está oculto, só ele pode revelar, tá? Tem uma pergunta aqui da Fabiana Lur, que ela fala assim, na verdade, é uma afirmação, né? A alma é a nossa mente. Eu quero aproveitar esse comentário e convidar vocês a assistir o episódio que nós fizemos com o Dr. Milton, que é pastor e psiquiatra. Ele tem um livro que explica, assim, de forma extraordinária, muito completo, e nós falamos sobre isso. A alma, a diferença da alma e da mente. A alma e a mente, elas não são a mesma coisa, tá? Porque a alma, a mente, o nosso corpo físico, ela armazena informações, mas ela também está interligado com a alma, né? Está interligado É com a uma alma. parte da Então, por exemplo, alguém que sofre com um determinado distúrbio físico no cérebro, por exemplo, houve algum dano no cérebro, dano físico, né? Isso pode afetar que os pensamentos da pessoa, a pessoa ela passa a ter problemas cognitivos, né? Mas isso daí é uma coisa que ela pode afetar a alma de uma certa forma, né? Mas é um estudo muito profundo que, para explicar, você tem que assistir completamente ali, para explicar tudo isso aí. Eu vou convidar, Dr. Miller Mida, tá bom? A alma, ela tá ligada com a mente e uma coisa afeta a outra. Que uma alma que também está adoecida, ela vai adoecer o corpo também. Vai trazer doenças para o corpo, né? Que é abrir a próxima pergunta que eu ia fazer, né? Se a paz está na alma, né? Porque o corpo físico sente o efeito imediato, por exemplo, com o fim da ansiedade, com a alma que está com algum problema ali, ela causa problema no corpo. Ou quando ela é curada e restaurada, o corpo também sente. sim, sim. Tem, igual eu falo, quando tem libertação, tem também um impacto no corpo físico. A Bíblia diz que Daniel, quando terminou o jejum, ele caiu como morto no chão. O corpo dele não aguentou a visão que ele teve, tá? Quando a gente acessa o mundo espiritual, através da nossa mente, do espírito, da alma,
O nosso corpo físico, ele sente, parece que a gente adoeceu por um tempo e depois melhora. Isso acontece. Às vezes, por isso que eu falo, as lembranças da alma vão trazer sentimentos para o corpo físico que a pessoa não entende por quê. Por isso que tem que pedir ao Espírito Santo: olha, tem alguma coisa oculta que eu preciso saber da minha infância? Me traz de volta, me revela, me mostra, traz a cura, cura completo. Às vezes eu estou fazendo uma libertação, tá? E a pessoa, ela sente depois enjoo, cansaço, dor de cabeça. Às vezes, no momento da libertação, vai ter ânsia de vômito, porque o corpo físico, ele sente quando o demônio está saindo, quando a maldição está sendo quebrada. O mundo espiritual acontece primeiro e reflete aquilo no nosso físico. Por isso que a ferida na alma, ela vai causar enfermidades. A fibromialgia é uma ferida na alma. O câncer é uma ferida na alma. Tem que ser curado, tratado, porque reflete no corpo físico. Isso é muito forte.